Prepare-se para conhecer a inacreditável jornada de um homem que transformou a mais amarga das traições em seu maior triunfo. Você pensa que já viu de tudo? Então prepare-se para uma autêntica saga de infidelidade, retaliação e amor incondicional. Imagine descobrir que seu filho não compartilha seu sangue e, ainda assim, converter essa decepção na maior vitória da sua existência. Acompanhe até o fim para ver como um pai desolado reverteu o jogo contra seu maior adversário e assegurou um futuro próspero para seu garoto. Essa é uma narrativa que você simplesmente não pode perder. Tenho 28 anos, minha esposa, 26. Estamos casados há 3 anos e juntos há 6. Quando nos conhecemos, eu estava no 3º ano da faculdade, estudando para uma área específica de uma indústria de alto rendimento. Pense em algo semelhante ao exército americano. Em essência, meu trabalho funciona assim: você vai para outro país por alguns meses, executa tarefas bastante arriscadas, é extremamente bem remunerado por isso, e retorna depois de um tempo. No começo, eu ficava de 6 a 10 meses ausente para acelerar minha ascensão profissional. A grande vantagem é que agora eu ganho o equivalente a 4 anos de salário médio do meu país em apenas 3 meses. É um trabalho desafiador, mas eu realmente gosto. Minha esposa sempre me apoiou. Eu entendia que era muito difícil para ela ter esse tipo de vida. Sempre me esforcei para mimá-la e compensar o tempo de ausência com muitos presentes e viagens a locais diferentes. Há 2 anos, quando cheguei em casa após um contrato prolongado, tive de ficar quase 2 meses a mais, pois todos os voos e fronteiras foram fechados devido à pandemia, e recebi um bônus de 20% no salário nesse período. Ela me disse que não suportava mais ficar sozinha em casa e não tinha o que fazer. Ela havia perdido o emprego durante a pandemia e não queria mais trabalhar, o que apoiei totalmente, porque eu só desejava sua felicidade e dinheiro nunca foi um problema para nós. Fiquei chocado e, a princípio, pensei que ela queria se divorciar. Ela então continuou: eu te amo muito e desejo que você me dê um bebê, para que eu possa cuidar dele e ter um pedacinho de você enquanto estiver em suas missões. Depois de 5 meses de trabalho árduo, sem nenhuma mulher por perto, fazer um bebê foi algo bem rápido e feito muitas vezes, só para garantir, se é que você me entende. Fiquei apreensivo no primeiro mês, pois sempre tivemos receio de não conseguir ter filhos. Nos primeiros 4 anos, só usamos o método de interrupção, e ela nunca engravidou. Mas, algumas semanas depois, ela me acordou com um beijo demorado e um sorriso, e então me mostrou o teste. Eu era o homem mais contente do mundo. Tudo mudou. Eu era um homem, agora era pai, estava no topo do planeta. Eu a acompanhava em todas as consultas médicas, e durante o contrato, pedia fotos do ultrassom em vez de fotos ousadas. O parto transcorreu sem dificuldades e tudo ocorreu perfeitamente. Um mês depois, assinei outro contrato para conseguir o dinheiro necessário para todas as despesas do nosso bebê. Foi então que, no meio desse contrato, recebi uma mensagem da minha esposa que desmoronou minha existência. O texto era breve e direto, e jamais esquecerei aquelas 3 palavras que me lançaram na mais profunda tristeza que já experimentei. A mensagem dizia: quero o divórcio. Não compreendi. Tentei ligar para ela a fim de saber o que havia acontecido, mas nada. Após alguns dias conversando, ela declarou que queria o divórcio para se casar com o homem da vida dela. Eu já estava arrumando minha bagagem, pois havia solicitado à minha empresa que me enviasse de volta, alegando uma emergência. Quando cheguei em casa, o silêncio e o vazio foram as primeiras coisas que me atingiram. As risadas, os sons do bebê, tudo tinha desaparecido. O berço estava desocupado, os armários dela estavam vazios, e a ausência de qualquer recado ou explicação me deixou totalmente perdido, sem entender o que se passava. A sensação de perfídia e desorientação me invadiu enquanto eu percorria a casa abandonada, tentando desesperadamente encontrar algum vestígio do ocorrido. 2 semanas mais tarde, eu estava no tribunal para a oficialização do divórcio. Cada dia parecia uma névoa de incerteza e dor, enquanto eu tentava assimilar como minha vida havia sido virada do avesso tão depressa. Durante o processo, a cruel verdade veio à tona: ela tinha um amante há mais de 4 anos. Descobrir que ela mantinha esse relacionamento escondido enquanto partilhava uma vida comigo foi um choque terrível. Pior ainda, ela planejava se casar com ele assim que o divórcio fosse finalizado. Essa revelação me atingiu como um golpe, fazendo-me questionar cada instante dos últimos anos. A ideia de que todo o nosso tempo junto poderia ter sido uma farsa era insuportável.
As leis do meu país são distintas, então eu sabia que minha prioridade seria contratar um bom advogado. Minha esposa, por sua vez, cometeu um erro grave ao decidir se defender sozinha na maioria das audiências, sem a assistência legal. A linha de raciocínio dela era a seguinte: sou mulher, e ele nunca está em casa. Mas, embora as leis geralmente favoreçam as mulheres em meu país, a infidelidade é considerada uma ruptura do contrato matrimonial. E ela ainda queria obter a guarda total do nosso filho para que eu pagasse a pensão alimentícia. Eu não podia permitir isso de forma alguma. Conversei com meu advogado e um especialista em contabilidade e descobri que só precisaria pagar a pensão alimentícia com base no meu salário fixo. Meus bônus de risco, que são pela vida que eu arrisco e são exclusivamente meus, não seriam incluídos na pensão. Além disso, como a empresa paga menos impostos sobre esses bônus, eles representam a maior parte da minha renda, enquanto meu salário base constitui apenas cerca de 10% do total. Quando ela descobriu que não receberia quase nada de pensão, ofereci a ela a alternativa de assumir a guarda completa da criança, incluindo uma cláusula de não contato de sua parte. Eu também nunca exigiria a pensão alimentícia dela. Ela concordou de imediato. Basicamente, ela aceitou desaparecer das nossas vidas como se não significássemos nada, inclusive logo após isso, alteramos a certidão de nascimento do bebê, deixando meu nome como pai e um espaço em branco para a mãe. Ela renunciou a qualquer direito sobre a criança durante o processo. Seu amante foi chamado a depor como testemunha, e o tolo aceitou. Ele é uma versão de baixo custo do Andrew Tate, um macho alfa que trata mal as mulheres, o que parece atrair com lá. Ele possui uma pequena empresa que gera um bom faturamento, embora seja menos da metade do que eu ganho. Contudo, ele está sempre em casa, o que é visto como um grande benefício em nosso país. Durante o depoimento, ele confessou que eles estavam me traindo há 3 anos e que o bebê era dele. Ele afirmou que minha esposa me enganou para ter um filho com ela, a fim de que eu não soubesse da infidelidade. Ele disse tudo isso apenas para me fazer sentir péssimo, acredito eu. Mas, na verdade, isso é considerado ilegal, algo como alienação parental e outros termos jurídicos que meu advogado me detalhou. Basicamente, ele sabia que éramos casados, mas decidiu conscientemente destruir nosso casamento. Neste momento, a situação da custódia da criança já estava definida e um acordo havia sido assinado. A juíza, com uma expressão séria, perguntou à minha esposa se as acusações eram verídicas. Ela, sem hesitar, confirmou com um simples sim. A juíza então solicitou um exame de DNA para averiguar tudo. Quando os resultados do exame chegaram, confirmando que a criança não era biologicamente minha, houve um silêncio pesado no plenário. A juíza, olhando diretamente para mim, informou que eu tinha o direito de anular o acordo e renegociar a situação com minha esposa, agora que a verdade tinha sido revelada. Levantei-me, sentindo o peso do instante, e declarei com firmeza: não, meritíssima. Este filho é meu, e eu desejo ficar com ele. A sala ficou em choque por um instante. A juíza, visivelmente surpresa, mas com um aceno de aprovação, respondeu: bem, se o acordo é um contrato legítimo e o senhor deseja mantê-lo, então, senhor, o senhor é o pai legal desta criança, e ninguém poderá tirá-la de você. No meu país, a paternidade biológica não é o que importa é quem é o pai nos documentos. Desde o começo, eu havia assumido a paternidade ao não contestar no hospital. O amante dela automaticamente perdeu todos os seus direitos paternos. Essa decisão preserva a importância da família, garantindo que quem assume a paternidade desde o início não seja lesado depois. Com a juíza reafirmando meu direito como pai, senti um profundo alívio. Minha ex-mulher e o amante dela, visivelmente derrotados, perceberam que suas mentiras e manipulações não haviam conseguido destruir minha convicção de ser o pai que a criança merece. Agora que o divórcio estava concluído, eu tinha meu filho e minha esposa havia saído da minha vida. Após todo esse processo extenuante e doloroso, a primeira coisa que fiz foi contratar 3 babás para trabalhar em turnos de 8 horas por dia, cada uma, para que meu filho tivesse companhia 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu tivesse tempo para planejar minha desforra. Comecei tudo fundando 2 empresas distintas, com o auxílio de um assistente virtual da Índia, que pode ser contratado por um custo relativamente acessível. Esse assistente executou um trabalho primoroso, estabelecendo 2 companhias de alto padrão para mim.
A primeira era uma empresa de empréstimos industriais, especializada em conceder financiamentos para empresas de transporte, com taxas mais vantajosas que as bancárias. Já a segunda empresa era uma cópia da minha antiga companhia, estrategicamente localizada na mesma cidade do amante da minha ex-mulher. Ambas foram criadas com um único cliente em mente, o amante da minha ex. Meu assistente lançou uma campanha de marketing intensa, direcionando diversos anúncios para ele, divulgando os serviços da minha empresa de crédito em várias plataformas online, como Google e Facebook. Eu tinha certeza de que ele entenderia que, se precisasse de capital, meu negócio seria a melhor escolha devido às taxas competitivas. Em seguida, iniciei uma estratégia de publicidade agressiva para a segunda empresa. No entanto, essa companhia era apenas uma fachada, composta por máquinas e um espaço alugado, com apenas uma funcionária, a encarregada da limpeza. Sempre que alguém entrava em contato procurando pelos serviços da empresa, éramos obrigados a recusar devido à suposta alta demanda. Tudo forjado para esperarmos nosso cliente especial morder o anzol. O ex-amante da minha esposa, a quem chamaremos de D, tentou entrar em contato diversas vezes e ficava furioso a cada recusa, percebendo quão acirrado era o mercado. Então chegou o momento de armar a cilada. Espalhei a notícia de que minha empresa estava enfrentando dificuldades no país principal e supostamente precisava vender alguns equipamentos para gerar um lucro rápido. Essa foi a isca ideal para ele. Ele começou a ligar e mandar e-mails, interessado em adquirir os equipamentos. Nossa resposta estratégica foi veloz e precisa: somos uma empresa internacional, não podemos vender a marca, mas podemos vender alguns equipamentos. Embora fosse legal vender a empresa sem divulgar os dados contábeis, podíamos vender os equipamentos facilmente com um contrato simples. Ele queria eliminar a concorrência em sua cidade, então propusemos um acordo atraente: se ele comprasse nossos equipamentos a um preço inflacionado, concordaríamos em não fazer mais negócios naquela região. Em questão de horas, recebi uma avalanche de ligações e e-mails da minha primeira empresa, prontas para oferecer crédito para a compra desses equipamentos. E quem estava nessa lista? Ele, o amante traidor. Eu sabia que ele estava desesperado por dinheiro, tendo esbanjado uma fortuna em seu futuro casamento com minha ex-mulher. Enviei a ele um contrato elaborado com engenhosidade. Baseado em nossa avaliação, o equipamento valia menos do que o preço acordado, mas ele teria que nos fornecer sua empresa como garantia. Além disso, ele não poderia vender nenhum equipamento ou peça de sua empresa até quitar completamente a dívida. Se ele atrasasse os pagamentos por mais de 6 meses consecutivos, assumiríamos o controle total de sua empresa. No contrato, estipulamos ainda que a empresa de crédito compraria diretamente o equipamento, ou seja, eu forneceria o capital. Garanti que cada cláusula fosse tentadora o suficiente para ele aceitar. Por fim, mesmo que os clientes que ele esperava não surgissem, ele deveria ser capaz de pagar tudo se nos repassasse 80% da receita de sua empresa pelos próximos 5 anos. Avançamos um pouco. No dia do casamento deles, decidi presenteá-los com um envelope. No meu país, é comum presentear com dinheiro em casamentos. Ele zombou de mim e me dispensou, dizendo que eu não havia sido convidado e que não precisava do meu dinheiro. Sorri e pedi para ele abrir o envelope. Quando ele olhou dentro, encontrou uma intimação para comparecer ao tribunal na semana seguinte. Ele riu e perguntou do que se tratava. Respondi calmamente: nos vemos no tribunal. Aproveite sua noite de núpcias. Na semana seguinte, ele compareceu. Eu estava o processando por pensão alimentícia. Como já mencionei, no meu país, se você sabe que tem um filho e se recusa a ir ao hospital para reconhecê-lo, você perde os direitos de paternidade, mas ainda é obrigado a pagar pensão com uma taxa ainda mais alta por tentar se esquivar da responsabilidade, algo como fugir de um acidente de carro. Ele se recusou a pagar e tentou reivindicar a guarda do filho, ou pelo menos a custódia, alegando ser o pai biológico e de sangue, entre outras coisas. Para mim, foi um alívio ver sua reação, pois eu queria estender o julgamento o máximo possível para esgotar seus recursos financeiros. Contudo, não precisei fazer isso. A juíza, ao rever todas as declarações feitas por ele durante o processo de divórcio, encerrou o julgamento rapidamente e o obrigou a me pagar 40% de sua renda, incluindo a da empresa, desde o nascimento da criança até que ela concluísse a faculdade ou eu me casasse novamente. E adivinha quem não conseguiu pagar e quem agora detém o controle absoluto da empresa? Eu, o novo mestre do jogo. Foi um triunfo notável.
Não só obtive justiça para mim e para meu filho, mas também virei a mesa contra ele de um modo que nem ele poderia antecipar. O que começou como uma infidelidade dolorosa transformou-se em uma reviravolta memorável, onde eu prevaleci com a guarda do meu filho, a posse da companhia dele e a segurança financeira assegurada para o futuro. E tudo isso foi conquistado com sagacidade, estratégia e um pouco de persistência. A vida pode ter suas reviravoltas inesperadas, e eu demonstrei que com determinação e inteligência, podemos vencer até as provações mais árduas. Esta é minha crônica de força, equidade e superação das dificuldades. Agora eu não trabalho mais, apenas gerencio a empresa dele e dedico quase todo o meu tempo ao meu filho. Atualização: muita gente me questionou sobre a criança e o fato de eu não ser o pai biológico. Respondi a alguns comentários, mas quero deixar essa resposta aqui para que as pessoas parem de perguntar. Não pretendo esconder do meu filho que não sou o pai biológico. Como mencionei em um comentário anterior, conversaremos sobre isso quando chegar a época do ensino médio, talvez, ou por volta dessa idade. Até lá, farei o meu melhor para ser o melhor amigo e figura paterna que posso ser. E se meu filho decidir viver com o pai biológico, então não terei objeções. Decidi formar um laço com ele, sim, porque preciso dessa criança mais do que você imagina. Depois de tudo que aconteceu, não quero mais um relacionamento e estou muito melhor sozinho. Além disso, sendo economicamente independente e tendo atingido todos os meus objetivos, sinto que agora meu propósito na vida é zelar e estar presente para meu filho. E sobre as estatísticas? Sim, as estatísticas não mentem, e eu puni a fraude de paternidade. Mas castiguei o imbecil que fez isso, não a criança inocente. Eu acesso tudo mensalmente. Se ele atrasar um dia na pensão alimentícia, eu tenho um advogado pronto para notificá-lo e intimidá-lo com outra convocação judicial. Não me importo nem um pouco com esse homem, e blá blá blá. Eu cuido de mim e do meu filho. Outras pessoas não são minha preocupação. É uma punição assegurada para que as pessoas tenham medo de traí-lo. Bem, você que decide. Se gostaram desta história, não se esqueçam de compartilhar e de se inscrever no canal para mais narrativas incríveis. Até a próxima!